de volta com o Feminina. No primeiro bloco, conversamos com a Letícia da Silva, nutricionista, que nos falou sobre alimentos que auxiliam no emagrecimento. Continuando este assunto, estamos com a Lidiane Tobaldini. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. Explica pra gente qual é a diferença entre dieta e reeducação alimentar. Então, na verdade, dieta a gente considera mais aquilo que você restringe alguma coisa do cardápio. Então, assim, dietas que restringem calorias ou restringem sódio, restringem açúcar, no caso de diabéticos. E a reeducação alimentar seria a forma correta de se alimentar, né? Tendo todos os grupos alimentares, tendo equilíbrio, variedade no cardápio. Quais são os mitos das dietas? Na verdade, essas dietas que restringem muita coisa, muitos alimentos ou muitos nutrientes, elas são difíceis de ser seguidas por um longo período. Ou porque restringe muitas calorias, então você não consegue manter por passar fome, ou a longo prazo dá deficiência de vitaminas e minerais. Então são dietas assim, exemplo, dieta da sopa. Você fica uma semana comendo sopa a semana toda. Então chega uma hora que você não aguenta mais comer aquele tipo de alimentação. Então é uma dieta que você não consegue seguir por muito tempo. É uma dieta que tu perde peso muito rápido, mas à custa de perda de massa magra. Então, não que você vai diminuir muito o tecido adiposo, então, tu faz aquela semana, se emagreceu 5 quilos, na semana seguinte, se você mudar o hábito, você já engorda tudo aquilo de novo. Então, tem aquele efeito sanfona, né, que a gente chama. Fazer substituições no cardápio por conta própria pode dar certo? Na verdade, assim, é mais chance de dar errado do que dar certo. Como a gente estava falando das dietas antes, quando você restringe alguma coisa ou uma coisa que é essencial para o teu cardápio, geralmente ela vai dar errado. Voltando à dieta da sopa, você fica uma semana consumindo sopa, né? A semana toda, tem uma hora que você não aguenta mais comer. Então, você não fica com a dieta há muito tempo, você tem a curto prazo, pode dar dor de cabeça, pode dar hipotensão, que a gente chama, diminui muito a pressão, diminui açúcar, então tem pessoas que desmaiam, né? E a longo prazo, carência vitamínica, mineral. Então não faz bem para a saúde, é uma coisa que você não consegue levar por muito tempo. O efeito de sanfona, que a gente chama, também não é um processo legal para o organismo, para a saúde. O que pode acontecer com alguém que fica muito tempo sem ingerir alimento? Dor de cabeça é um dos principais sintomas, né? Baixa pressão, baixa glicose no sangue, né? E você acaba desregulando todo o teu organismo, porque para o nosso organismo funcionar direitinho, o nosso metabolismo funcionar, você precisa dar alimentos para ele funcionar o dia todo. Então, à medida que você passa muito tempo sem se alimentar ou deixa de consumir alimentos, você tem carências de vitaminas, minerais, calorias, nutrientes que são essenciais para o teu organismo. Qual é o problema do consumo das bebidas alcoólicas para quem quer emagrecer? O álcool, na verdade, ele tem bem mais calorias que muitos nutrientes. Se você pensar que 1 grama de carboidrato ou 1 grama de proteína tem 4 calorias, 1 grama de álcool tem 7. Então, é uma caloria, que a gente chama de caloria vazia, porque ela não é utilizada no teu organismo nem para repor massa muscular, nem para forma de energia. É uma caloria que vai ser estocada, então não seria interessante para quem quer perder peso pelo valor calórico que tem. Outra coisa também que contribui para aumento de peso a bebida alcoólica é o fato dela reter muito líquido. Então, no momento que você está ingerindo, nas primeiras horas, você tem muito perda de líquidos. A gente vai no banheiro frequentemente. E depois o nosso organismo tenta repor esse líquido perdido, então acaba retendo bastante água. Então, no outro dia você está inchado, você tem bastante retenção de líquidos, né? Após os exercícios físicos, é preciso repor calorias? Sim, tanto depois quanto antes, né? O ideal é não ir fazer o exercício em jejum, então utilizar calorias antes na forma de carboidratos e depois também, tanto para repor as energias quanto para repor nutrientes para a formação de massa, recuperação de tecidos. O que pode causar os diuréticos ou os remédios para emagrecer? A curto prazo, taquicardia, pressão alta ou às vezes baixa, no caso dos diuréticos, dor de cabeça, esses sintomas mais relacionados à irritabilidade também, ansiedade. A longo prazo, problemas de fígado e de rim principalmente, né? Porque o diurético, ele é metabolizado e ele tem todo o papel dele exercido ali no rim, então ele sobrecarrega demais o rim. Então, a longo prazo, problema renal.
Existe um horário específico para as refeições? Na verdade, não. O que você tem que fazer é habituar teu organismo a fazer determinadas refeições em determinados horários, até para ele funcionar direitinho. Então, se você tem o costume de almoçar meio-dia, fazer teu lanche às 4, fazer tua janta às 7, seria interessante você manter esses horários até para o teu organismo ir trabalhando de forma correta, né? Então, não causar um dia tu almoça meio-dia, um dia 1 hora, mas horário certinho não tem, né? Qual deve ser o tempo de intervalo entre uma refeição e outra? Geralmente a gente orienta a não ficar mais de 3 horas sem se alimentar. Pelo fato de você estimular teu organismo a trabalhar, então a gente só faz o nosso organismo funcionar à medida que a gente dá alimento e dá nutriente para ele estar metabolizando e trabalhando o dia todo. E também pelo fato de que se você fica muito tempo sem se alimentar, a próxima refeição você tende a exagerar sempre. Então você fica a tarde toda sem se alimentar, na janta você come muito mais do que você consumiria se você tivesse feito lanches ou pequenos lanches nesses intervalos. Então o prazo que a gente recomenda é de 3, 4 horas no máximo, né? Como deve ser a mastigação? Lenta e, na verdade, assim, a mastigação é um processo bem importante no processo digestório, é o primeiro processo, né, que a gente tem na fase de digestão. Então, assim, à medida que você mastiga bem os alimentos, o teu processo de digestão é muito melhor. Como deve ser a mastigação e o que ela proporciona? A mastigação é o primeiro processo da digestão. Então, assim, a gente brinca às vezes que o nosso estômago não tem dentes. Então, a gente tem que mastigar bem para quando o alimento chegar no estômago, ele ser melhor absorvido, melhor digerido também e não causar desconforto. Outra coisa bem importante é que, assim, quando a gente começa a mastigar, o nosso cérebro ele já é ativado para liberar determinadas substâncias para te dar saciedade. Quando a gente não mastiga bem o alimento, essa informação demora para chegar no cérebro, então a gente tem uma resposta de saciedade muito tempo depois, então a gente tende a consumir mais alimento. Quais são as vitaminas e proteínas que são mais essenciais para quem quer emagrecer? Na verdade, todas elas, né? A gente só emagrece com saúde quando a gente tem um equilíbrio e a gente ingere diferentes qualidades, vitaminas e minerais. Então, todas elas são importantes. Quando falta cálcio, quando falta ferro, quando falta determinada proteína, o nosso organismo tende a responder de forma que, ou na forma de anemia, ou na forma de osteoporose, ou na forma de dificuldade de perda de peso, mesmo no caso do cálcio. Então, o ideal, até mesmo, como a Letícia já falou no bloco anterior, é o fato de você ter variedade, você ter qualidade na tua alimentação, fazer uma reeducação e não simplesmente cortar determinados alimentos no teu cardápio. A base de frutas, verduras, legumes, dá preferência a esse tipo de alimentação. Consumir, mastigar devagar, né, prestando atenção no que está consumindo e não precisa perder a vida social em função de uma dieta ou de um planejamento alimentar. Diane, obrigada pela entrevista. Eu que gostaria de agradecer pela oportunidade. Feminina está terminando, semana que vem está de volta.